A transição de uma criança para uma adolescente pode ser difícil, não é verdade? Imagina quando ela começa a falar do quarto, que não gosta daquilo, que não gosta disso. Daí entra você para fazer um projeto para o quarto desta menina que precisa agradar tanto o lado infantil quanto o lado adolescente e rebelde. Será que a gente conseguiu fazer isso no projeto? Hoje eu vou te contar. Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vindo ao canal da Bose Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou te apresentar o projeto de um quarto para uma menina, adolescente, que está nessa fase aí de transição e estava reclamando do quartinho que precisava melhorar para ela conseguir receber as amiguinhas, para ela conseguir estudar, enfim, a gente refez o quarto dela para ela se sentir mais cômoda, mais à vontade e ficar muito mais produtiva e feliz dentro de casa. Uma adolescente produtiva e feliz é um bom sinal para você, pai e mãe. Mas antes de eu te mostrar esse projeto, já deixa o seu like, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Olha só como o quarto dela era antes do projeto. Tinham vários móveis ali meio soltos, não tinha uma disposição muito adequada, ela não tinha muito espaço para brincar, estava tudo sempre meio bagunçado. Então os pedidos eram: a gente precisa organizar esse quarto, precisa ter o local dela ficar com as amiguinhas, precisa ter o local dela estudar, a gente quer mudar um pouco o guarda-roupa, ele não está no local que a gente gosta. Enfim, tinha várias coisas para melhorar, além de fazer toda a decoração muito mais interessante. Foi isso que a gente fez no quarto dela. Então agora vamos passar para o meu iPad e ver como ficou esse projeto. Olha só, começando então pela planta do quarto para a gente entender como ficou a distribuição do layout. A entrada do quarto ela acontece por aqui. A gente trouxe a cama dela para essa parede aqui e logo ao lado da cama a gente colocou o guarda-roupas. E em frente ao guarda-roupa é que a gente deixou a mesinha de estudos com a televisão. Esse espaço todo do meio é para colocar uma segunda cama, um colchão ali para as amiguinhas, é para ter uns puffs para elas sentarem, assistirem TV que está localizado nessa parede. Então a gente deixou um espaço livre que ela pode usar de várias formas diferentes. Mas agora vamos ver como ficou a decoração. Essa daqui é a primeira imagem que eu trouxe para vocês, é logo dessa parede principal. Então a gente tem aqui o guarda-roupas e aí obviamente fizemos um recorte no guarda-roupas para ser a mesinha lateral dela. A cama ficou encostadinha nessa parte da parede e nós trouxemos na altura do recorte toda essa cabeceira em L para a cama dela. Assim ela tem esse anteparo tanto atrás quanto na lateral, já que a cama é encostada. No guarda-roupa, nós trouxemos um MDF bem clarinho mesmo, para o quarto ficar clean, mas a gente colocou essa fechadura de marcenaria mesmo, de madeira, que é uma bolinha que vai para fora e você consegue puxar por ali. Fica super charmoso, não é muito infantil, mas ao mesmo tempo dá esse charmezinho a mais no nosso armário. Optamos por pintar esse pedacinho de parede que aparece desse lado e toda essa outra parede num lilás, mas assim, muito clarinho e delicado. Inclusive, eu acho que se eu não falasse que essa parede era lilás, vocês nem iam perceber. É realmente para trazer essa doçura da garotinha que ainda mora ali, mas nada muito infantilizado. Vocês sabem que aqui a gente defende quarto de criança atemporal. Inclusive, eu facilmente teria esse quarto aqui, se eu morasse nessa casa e precisasse ser algo desse layout, facilmente eu dormiria nesse quarto sem problema nenhum. Então essa parede e essa daqui tiveram esse tonzinho lilás bem clarinho e delicado para dar esse charme a mais no quarto. Aqui abaixo da janela a gente deixou então o espaço livre com esse tapete e os puffs para ela poder brincar ali com as amiguinhas, receber, enfim, ela tem o cantinho dela para várias pessoas estarem sentadas fazendo as atividades ao mesmo tempo. Aqui na parede da cama, então, a gente tem a porta de entrada do quarto, a continuação da cabeceira de cama, né, que faz aquele L,
Colocamos alguns quadrinhos que aqui a gente deixou um pouquinho mais infantil, mas a parte do quadrinho é muito fácil de trocar, então à medida que ela for crescendo, querendo um pôster de uma boy band, na minha época era Justin Bieber, RBD, ela coloca ali no lugar dos quadrinhos e tá tudo certo também. O ar-condicionado do quarto ficou aqui, nessa parede também, e ela tem um violão. Nós deixamos o espaço específico para ter o violão dela lá, além de decorando o quarto de fácil acesso para ela poder pegar e tocar. Olha só, mais uma imagem mostrando a parte do guarda-roupa, da cama, aqui a janela que ganhou essa cortina na frente, com um espaço para ela brincar com as amiguinhas. Já nessa outra parede, que é a parede então da mesa de estudos, nós fizemos essa mesa com as gavetinhas para ela guardar as coisas dela e um nicho na lateral que serve também como pé para ela guardar a mochila da escola. Geralmente isso é um problema para as mães, elas nunca têm onde guardar a mochila, ela sempre fica jogada num canto ou outro do quarto, pendurada em algum lugar. Aqui a gente resolveu isso tendo um nicho específico para guardar a mochila dela. Além disso, a gente também fez esse armário superior com o mesmo puxador de madeira, essa bolinha igual do guarda-roupa, para ter essa diversão a mais, esse detalhezinho a mais no quarto. E óbvio, tem uma fita de LED aqui embaixo para iluminar toda a bancada de estudos dela. A televisão também ficou nessa parede, bem de frente para a cama, facilitando quando ela estiver deitada vendo TV ou com as amiguinhas para assistir um filme, então também fica super fácil. E atrás da porta, quando a porta está aberta, esconde, quando a porta está fechada, revela. Nós temos o espelho com uma iluminação por trás também, para ela ter essa iluminação mais forte e conseguir se arrumar. Afinal, a gente está falando de uma menina que está ficando adolescente e ela vai começar a ter os gostos, as maquiagens e as coisas dela, e ela precisa do cantinho dela para se arrumar. Então, esse espelho é justamente pensado para isso. Então, olha só, de frente ficou assim. Essa é a visão de quem tá ali na frente do guarda-roupas ou até na cama. E esse daqui é a imagem que dá para ver justamente o nicho da mochila. Olha só, ela já abre a porta e de frente à porta a gente já tem o nicho da mochila para deixar ali o cantinho dele reservado e essa bolsa não ficar rodando o quarto inteiro, bagunçado, enfim. Tem lugar para tudo. A mãe dela pediu especificamente para a gente não ter muitos nichos e coisas abertas, porque se deixar tudo muito exposto fica parecendo bagunçado e eu concordo. Então por isso que a gente optou por armários fechados mesmo. E ela ainda comentou o seguinte: a minha filha tem um nível leve de TDAH. Então, para estudar, por exemplo, ela não pode ter distração da janela, porque uma das ideias que a gente teve anteriormente é da mesa ficar justamente abaixo da janela. E a mãe dela falou assim: se ela for estudar na janela, ela vai prestar atenção no que está acontecendo lá na rua e não no dever. Então, eu prefiro que ela fique para a parede mesmo, mas que consiga se concentrar melhor nos estudos do que ficar ali. Então, o quarto também foi pensado para isso, para que ela não tenha essas distrações e consiga contornar ali, por assim dizer, o TDAH. Me fala se não foi um dos quartinhos mais lindos, fofos, atemporais para criança / adolescente que você já viu. Eu amei esse projeto, achei que esse quarto ficou maravilhoso. E o melhor de tudo, na minha opinião, é que à medida que ela vai crescendo, eu realmente consigo ver esse quarto se adaptando às fases diferentes de adolescente, depois um pré-adulto, nem sei se existe pré-adulto, mas não uma pessoa de 17, 18 anos. Ah, enjoei do lilás da parede. É muito simples. Jovem adulto, é verdade. Jovem adulto, não é pré-adulto. Então, um jovem adulto ali de 17, 18 anos, e ele pode falar: ah, mas agora eu enjoei do lilás. Ok, é só pintar a parede. Os armários continuam atuais, as cores que a gente escolheu para esses armários, que é a parte mais cara de uma obra. Então, tá muito fácil desse quarto realmente acompanhar as fases dessas pessoas e assim a gente não precisa ficar reformando o tempo todo. É esse tipo de arquitetura que nós pregamos aqui, bem atemporal, que vai te acompanhar ao longo das fases da sua vida. Se você inclusive tá com um filho aí que precisa reformar o quarto, mas não sabe o que fazer, não sabe como organizar e justamente como fazer um quarto atemporal para você também não precisar ficar reformando muitas vezes o quarto da criança, é só entrar no primeiro link que está aqui na descrição e solicitar seu orçamento. Vai ser um prazer te ajudar a resolver o quartinho do seu filho ou da sua filha. Agora me conta também, o que você mais gostou desse projeto e o que você mudaria desse projeto? Eu quero saber, deixa aqui nos comentários.
E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até mais!